Milionário matricula a filha na escola errada e descobre um segredo familiar chocante. Marcos, um empresário no auge do sucesso, sempre sonhou em proporcionar o melhor para sua única filha, Clara. Quando ele anunciou que a matriculou na famosa Escola Elite do Amorim, a cidade inteira ficou em alvoroço. A instituição era reconhecida não apenas pela excelência acadêmica, mas também pelos seus alunos de famílias influentes. Um verdadeiro passaporte para a elite local. Mas logo que Clara começou as aulas, algo parecia estranho. Os olhares dos funcionários não eram de acolhimento. Eram hesitantes, como se carregassem um peso invisível. No primeiro dia, ao levar Clara para a escola, a atmosfera estava carregada. Outros pais olhavam de esguelha, sussurrando enquanto passavam. Marcos não deixou passar despercebido o desconforto no olhar de um dos professores, que ao invés de cumprimentar Clara, desviou rapidamente o olhar, como se estivesse diante de um fantasma. O coração de Marcos disparava. Por que aquele tratamento? Foram várias semanas de perguntas e olhares trocados. Uma tensão envolvia a escola. Era como se um secreto pacto de silêncio estivesse em vigor. Ele decidiu investigar. Ao olhar mais de perto, Marcos descobriu que a escola tinha uma história obscura, ligada a uma tragédia familiar que se entrelaçava à sua própria linhagem. Segredos enterrados em arquivos antigos. As mesmas paredes que agora via o seu filho, um dia testemunharam eventos tenebrosos que envolviam sua própria família. A pressão foi aumentando quando Marcos se deparou com o diretor, o Sr. Almeida, um homem astuto que parecia ter a cidade inteira em suas mãos, manipulando informações e relações como se fossem peças de um jogo de xadrez. Conversando com alguns funcionários em particular, ele percebeu que tal homem na posição de poder poderia abafar qualquer desvio. O que escondia? Em conversas furtivas pelos corredores, uma mulher idosa, a zeladora da escola, murmurou algo sobre a maldição dos Amorim. Marcos ouviu a palavra como um eco em sua mente. O que seria isso? Algo lhe dizia que a chave para entender o que estava realmente acontecendo ali poderia estar guardada inevitavelmente em seu passado. O nó na garganta aumentava a cada nova descoberta. Ele não conseguia ignorar os olhares de receio de Clara, as perguntas não ditas na expressão dela. Ele queria protegê-la. E então, um dia, quando menos se esperava, ele encontrou uma cláusula em um velho contrato da escola, que parecia cravada em pedra. A escola não apenas mantinha os segredos familiares dentro de suas paredes, mas também, como descobriu Marcos, detinha chaves para um passado sombrio que poderia afetar não só a vida da filha, mas toda a sua estrutura familiar. Nesta luta entre preservar a imagem perfeita que havia construído e o entendimento da verdade, ele se viu perdido. As opções se esgotavam e, segundo a fé que depositava em sua riqueza, ele contemplava o desmoronamento de tudo que amava. O medo pulsava em suas veias. Quando o telefone tocou, a voz do outro lado era um sussurro anônimo, informando-lhe sobre um novo elemento ligado à história da escola. Sua mente girava e a pergunta que não saía de sua cabeça era: até onde ele iria para proteger sua filha e descobrir a verdade? E
Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Marcos estava com a mente em turbilhão, a voz do misterioso sussurro ainda ecoando em sua cabeça. A adrenalina pulsava em suas veias e ele tinha que agir rápido. Ele decidiu que precisava ir até a escola, conversar com Clara e descobrir o que realmente acontecia ali. A cada passo que dava, o nó na sua garganta aumentava. Ele queria entender tudo, mas o medo de descobrir a verdade o assombrava. Chegando à escola elite do Amorim, o ambiente parecia mais denso do que nunca. O ar estava pesado, como se todos estivessem esperando algo sombrio acontecer. Ele viu Clara na entrada, sozinha, com o olhar cabisbaixo. Ao se aproximar, ele notou que havia algo diferente nela. Uma expressão de preocupação que ele nunca tinha visto antes. Clara! Ele a chamou, mas ela apenas olhou para ele sem sorrir. Pai, posso falar com você? Ela o conduziu até um canto afastado, longe dos olhares curiosos. Pai, tem algo que você precisa saber. O coração de Marcos disparou. O que foi, meu amor? O que está acontecendo? Clara hesitou, mas finalmente a verdade começou a sair de seus lábios. Essa escola não é apenas uma escola. Fui chamada para uma reunião especial alguns dias atrás. Eles sabem quem somos. Marcos franziu a testa. Quem somos? O que você quer dizer? Clara se afastou um pouco. Aconteceu algo com a nossa família. Algo que eles escondem. Eu ouvi o diretor falando sobre uma reunião dos pais. Mas era só gente da escola. Eles estavam falando sobre você, pai. Mencionaram o nome Amorim de um jeito assustador. A revelação o atravessou como um raio. Ele não podia acreditar no que Clara estava dizendo. As palavras dela dançavam na sua mente. Mas antes que pudesse processar tudo, um grito ao fundo interrompeu a conversa. Um dos professores, pálido como um fantasma, gritava: Socorro! Chame a ambulância! Marcos e Clara correram para ver o que estava acontecendo. Quando chegaram, o diretor Almeida estava caído no chão, uma expressão de horror em seu rosto. Ao lado dele, uma mulher idosa e familiar, a zeladora que tinha murmurado sobre a maldição dos Amorim, apagou-se como se fosse uma sombra. O que aconteceu? Marcos perguntou, mas a zeladora apenas apontou para Almeida. Ele sabia demais! Ela sussurrou, com lágrimas escorrendo pelo. Rostow, a verdade será revelada. Isso não vai acabar bem para ninguém. Ao ouvir isso, Marcos sentiu uma onda de desespero. O que ela queria dizer com isso? As sirenes começaram a tocar ao longe. E enquanto a escola mergulhava em caos, ele encarou Clara. Precisamos sair daqui, agora! Mas antes que conseguissem se mover, a zeladora soltou uma última frase. O que você não sabe, Marcos, é que Clara é a chave para desvendar tudo. A história deles e a sua estão muito mais conectadas do que você imagina. Os olhos de Marcos se arregalaram. O que você quer dizer? Mas a mulher, antes que pudesse responder, foi interrompida pelas paramédicas que chegaram.
cercadas por curiosos da escola. E naquele momento, Marcos percebeu que tudo o que tinha construído estava prestes a desmoronar. Clara segurou sua mão com força. Pai, o que está acontecendo? O que a zeladora quis dizer? Ele não tinha as respostas, mas o medo crescia. Ele não apenas precisava proteger sua filha, mas também entender a verdade que estava prestes a explodir bem diante deles. E quando Clara olhou nos olhos dele, ele soube que nenhum dos dois estavam prontos para o que vinha à frente. A sensação de que um abismo os aguardava era palpável. O telefone de Marcos vibrou novamente em seu bolso. Ele hesitou, mas finalmente atendeu. A voz do outro lado era cortante. Você se lembrou do Noni Amorim? Espere o que está prestes a acontecer. A verdade vai te surpreender. E enquanto a conexão se rompia, o mundo de Marcos começava a desmoronar, revelando segredos que ele nunca quis saber. Marcos estava paralisado, a voz na outra ponta da linha ainda ressoando em sua mente. E foi naquele instante que ele percebeu a tensão palpável no ar. Clara, com a expressão preocupada, segurava sua mão com força, como se tentasse ancorá-lo à realidade. Pai, o que está acontecendo? Ela estava assustada, e isso apenas aumentava a pressão em seu peito. Antes que ele pudesse responder, uma agitação começou a surgir ao seu redor. As sirenes se aproximavam enquanto as ambulâncias chegavam. Mas algo mais, algo inexplicável estava prestes a acontecer. A zeladora, que havia perdido suas palavras nas sombras, estava agora cercada por paramédicos e membros da comunidade, todos com os olhos fixos em Almeida, que ainda estava inconsciente no chão. Então, do meio da confusão, uma figura conhecida surgiu. Era Regina, a ex-esposa de Marcos. Ele não a via há anos, desde que sua vida havia se tornado um mar de ambições e responsabilidades. O estômago dele se contraía. O que ela estava fazendo aqui? Ela se aproximou rapidamente, seus olhos arregalados de desespero. Marcos, precisamos conversar. Não temos muito tempo. Ele não sabia como responder. A última coisa que esperava era vê-la naquele momento turbulento. Regina, agora não é hora. Mas ela não estava ouvindo. Com a voz abafada pela urgência, ela continuou. A verdade sobre a nossa família, a conexão com a escola elite, não é o que você pensa. Clara, ela não pode estar aqui. Marcos olhou para Clara com o coração batendo descompassado. O que você quer dizer? A expressão de Regina mudou. Seus olhos se tornaram mais intensos. Um misto de medo e culpa. Não é só uma escola, Marcos. A liderança da escola tem um poder. Eles são ligados a algo muito mais sombrio. A multidão começou a murmurar, inquieta. Um grupo de pais se aglomerava, trocando olhares nervosos. O clima carregado estava prestes a explodir. Tem algo que você não sabe, e eles não querem que descubra. Clara é o centro. É a chave para uma história que nunca quisemos que ela soubesse. Marcos estava chocado, lutando para entender. Que história? O que você está dizendo? Clara é apenas uma criança. O que você quer dizer com que é a chave? O desespero na voz dele parecia misturar-se à confusão no ar. Regina olhou para a escola como se temesse alguém estivesse ouvindo. A maldição dos Amorim. Isso tudo está conectado.
Então, uma explosão de gritos atingiu os ouvidos de Marcos. Um funcionário surgiu, ofegante, a expressão pálida. Almeida! Ele está acordando! A multidão se movia nervosa. O ar estava denso, como se todo mundo estivesse prendendo a respiração. E no meio de todo aquele caos, algo inesperado aconteceu. Almeida, de olhos abertos, mas parecendo totalmente fora de si, começou a olhar em volta, como se estivesse buscando alguém ou algo. Precisamos de Clara! O pânico tomou conta daquele instante. Clara apertou a mão de Marcos, os olhos arregalados. Pai, o que está acontecendo? Como se todos os olhares se concentrassem neles, Marcos sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele começou a entender que a história estava muito mais enredada do que jamais poderia imaginar. Clara, a chave, e agora Almeida clamando por ela. Todo o seu mundo estava prestes a desmoronar. A multidão se separou quando o diretor se levantou, a voz trêmula. A verdade deve ser revelada. Clara, sua vida está prestes a mudar para sempre. E com essas palavras, Marcos se viu preso em um turbilhão de emoções, sem saber como proteger sua filha do que estava por vir. Não fique perto dele! Gritou Regina, tentando puxar Clara para longe. No entanto, era tarde demais. O que ela não sabia, ou que nunca ousou contar, estava a poucos momentos de ser revelado. E enquanto Marcos, em sua mente, tentava formar um plano para salvá-las, uma verdade inimaginável abalava as fundações de sua realidade. A vida dele nunca mais seria a mesma. Mas antes de tudo, Marcos ficou paralisado, a voz na outra ponta da linha ainda ressoando em sua mente. A multidão ao redor parecia ter congelado. Ele não sabia o que fazer. Clara, segurando sua mão, mostrava um olhar de desespero. Pai, o que está acontecendo? A urgência na voz dela o balançou. O diretor Almeida, unindo o que sobra de sua força, levantou-se e fixou os olhos em Clara, como se ela fosse a única saída daquela situação. Clara, você precisa saber a verdade. A maldição dos Amorim não é só uma lenda. Ela é real. E você? Você é parte dela. Todo o ar saiu dos pulmões de Marcos. Ele não conseguia processar o que estava ouvindo. Os olhares dos pais, a presença de Regina, tudo aquilo se misturava em um turbilhão de emoções. O que você está dizendo, Almeida? Perguntou, a voz tremendo. Ouça, disse o diretor, e seu tom era de desespero. A sua família tem um legado, algo que vem de gerações. Clara é a chave, Marcos. A chave! As palavras dele ecoaram como um mal pressentido. Marcos sentia as paredes da escola se fechando ao seu redor. Regina, ao seu lado, olhou para o diretor e depois para Clara. Não, isso não pode ser verdade. Sua voz estava carregada de medo. Eu fiz de tudo para proteger vocês. O ouvinte estava em choque. O que você quer dizer com isso? Perguntou Marcos, segurando o braço de Clara, tentando transmitir segurança. Mas dentro dele, o pânico se espalhava como incêndio. Não posso explicar agora, mas é mais sério do que aparenta. Clara, você deve entender. A escola, a família Amorim, tudo está ligado. Eles têm um pacto com algo sombrio. E a sua presença aqui não é coincidência. Antes que pudessem falar mais, uma gritaria rompera a multidão. O funcionário pálido, que tinha anunciando o despertar de Almeida,
desmaiou de repente e todos olharam em direção a ele. O que havia acontecido? Um homem de terno escuro, que ninguém notara até então, avançou. Silêncio! Sua voz era fria e cortante. A verdade nunca deve ser revelada, mas isso é apenas o começo. Olhos arregalados, Clara olhou para aquele homem como se o reconhecesse. Quem é você? Marcos perguntou, seu instinto de proteção acendendo-se como um fogo. Mas o homem apenas riu, uma risada que cortava o ar como faca. Seu mundo está prestes a desmoronar, Marcos. A maldição não envolve apenas a escola e nem apenas os Amorim. E então, com um movimento súbito, ele puxou um amuleto do bolso. Um símbolo que parecia pulsar com uma luz própria. Marcos sentiu o chão se abrir sob seus pés. Não! Gritou Regina, enquanto ele ergueu o amuleto. Isso não! Você não pode! Mas já era tarde. O ar ficou elétrico. Um tremor percorreu o chão. E de repente, uma onda de energia atingiu a todos, fazendo os corpos tremerem. Marcos se sentiu atirado para trás, enquanto imagens do passado se desfaziam e revelavam verdades ocultas. Ele viu flashes de eventos que não vivera. A história da sua família entrelaçada com sombras. Juramentos e Clara no centro disso tudo. Quando a luz se dissipou, algo havia mudado. Clara olhou diretamente para Marcos com um entendimento profundo. Uma luz nova nos olhos. Pai, eu sinto algo diferente. As palavras dela estavam carregadas de uma verdade que ele não conseguia entender. O homem de terno negro sorriu, satisfeito com o caos. Agora, vocês sabem que não podem escapar. A verdade sempre cobra seu preço. E o tempo de vocês se esgotou. Marcos ficou paralisado. Todos os seus devaneios, todas as suas certezas, desmoronaram em um único instante. Ele olhou para Clara, para Regina, para o chão já manchado de incertezas. Precisamos sair! Precisamos descobrir a verdade por trás disso! Mas Clara, a jovem que ele pensava conhecer, parecia mudada agora. Pai, talvez eu não seja quem você imagina que eu seja. As palavras dela foram como um tiro, e a ideia de que tudo estava prestes a mudar novamente pairava no ar. As consequências daquela reviravolta começavam a moldar um novo caminho que ele jamais poderia imaginar. O que isso significava para eles e o que a maldição significava para o futuro. Marcos não tinha respostas. E enquanto o silêncio inquieto tomava conta, ele sabia que a luta estava apenas começando. Marcos estava paralisado. A tensão no ar se intensificava. Clara, olhando para ele com uma expressão que misturava medo e compreensão, quebrou o silêncio. Pai, talvez eu não seja quem você imagina que eu seja. As palavras dela o atingiram como uma flecha. O coração de Marcos disparava. O que ela queria dizer? Clara, do que você está falando? Ele a puxou para mais perto. Sua mente fervilhava de dúvidas. Ao fundo, o homem de terno escuro mantinha um sorriso enigmático, como se tudo estivesse se desenrolando exatamente como ele planejara. Almeida, ainda se recuperando, olhou para Clara. Você precisa entender, Clara. A maldição não é só sobre a sua família. Seu papel é crucial. Você deve decidir o que fazer com isso. Um calafrio percorreu a espinha de Marcos. A última coisa que queria era que Clara se sentisse ameaçada. Mas parecia que a escola e todo esse mistério giravam em torno dela.
Então, como se o mundo estivesse assistindo a um filme em câmera lenta, a zeladora, que agora parecia perdida no meio do caos, desabou ao chão ao seu lado, murmurando algo inaudível. Não, não agora! Gritou Regina. A voz dela era um misto de desespero e raiva. A verdade não deve ser revelada. Mas o homem de terno continuava a observar, olhos frios, como se estivesse esperando o momento certo. De alguma forma, a tensão aumentou. Marcos sentiu seu coração acelerar ainda mais. Que segredo era esse? O que mais poderia estar escondido? Ele se virou para Clara, pronto para proteger a filha de qualquer coisa que estivesse prestes a acontecer. Mas o que veio a seguir ninguém esperava. A zeladora, de joelhos, levantou a mão, gaguejando com dificuldade, e de repente não era mais a mesma mulher que eles conheciam. Ela começou a falar em uma língua antiga, as palavras soando como um cântico sombrio. O ambiente parecia ondular, como se uma força invisível girasse ao redor dela. Eles não podem saber a verdade. A maldição não pode ser quebrada. Sua voz era agora profunda, ressoando como um eco do passado, como se o próprio lugar estivesse respondendo. A atmosfera ficou tensa. As luzes da escola piscaram. Uma energia pulsava no ar. A multidão, agora em pânico, ensinou que talvez as coisas não fossem como pareciam. Pai, Clara gritou, e o medo em sua voz fez Marcos levantar um braço protetor na direção dela. O quê? Estava acontecendo. A transformação da zeladora era de arrepiar, e ele não tinha certeza se deveria correr ou ficar. E então, em um momento de total caos, a zeladora parou de falar e olhou diretamente para Clara. Você é a escolhida, a única que pode desfazer o que foi feito. Todos na sala ficaram em silêncio, os corpos virtuais como se o tempo tivesse parado. A tensão era palpável. Clara ficou paralisada, os olhos arregalados. Escolhida para quê? A voz de Regina, normalmente tão firme, soou fraca e com medo. Escolhida para quebrar a maldição que corre nas veias dos Amorim. Afinal, você é parte dos Amorim. O coração de Marcos parou. Ele não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Como isso era possível? Ele olhou para Clara. Busca em seus olhos uma pista. Um sinal de que ela não era o que essa mulher estava dizendo. Mas o olhar de Clara estava distante e cheio de dúvida. O homem de terno escuro sorriu ao perceber o efeito das palavras da zeladora. É isso que eles sempre esconderam de você. Clara não é apenas uma criança. Ela é herdeira de um legado sombrio. As palavras dele cortaram como facas, e a multidão começou a murmurar, visivelmente alarmada. Não! Gritou Marcos, o desespero tomando conta dele. Clara, não! Você não pode acreditar nisso. Mas mesmo ao dizer isso, algo dentro dele começou a duvidar. A história da família Amorim estava muito mais entrelaçada do que nunca imaginara. Enquanto a consternação tomava conta, um barulho estrondoso veio do fundo da escola, fazendo todos se virarem. A porta principal se abriu com um estrondo e uma sombra enorme e ameaçadora surgiu na entrada. O que mais poderia acontecer? O destino de Clara, a verdade que implicava em sua família. Tudo parecia prestes a se desmoronar. Marcos, em um impulso desesperado, segurou Clara mais firme. Vamos sair daqui, agora! Mas no fundo, ele sabia que não poderia fugir nessa revelação. Não agora! E quando se virou para encarar as futuras consequências do que acabaram de descobrir,
A dúvida assolou seu coração. Como poderiam lidar com o que estava vindo? Clara olhou nos olhos de seu pai. Uma batalha interna refletida ali. O que eles estavam prestes a enfrentar, nenhum deles poderia prever. A verdade estava vindo, e com ela um novo mundo de aterrorizantes possibilidades. Marcos estava paralisado. A tensão no ar se intensificava. Clara, olhando para ele com uma expressão que misturava medo e compreensão, quebrou o silêncio. Pai, talvez eu não seja quem você imagina que eu seja. As palavras dela o atingiram como uma flecha. O coração de Marcos disparava. O que ela queria dizer? Clara, do que você está falando? Ele a puxou para mais perto. Sua mente fervilhava de dúvidas. Ao fundo, o homem de terno escuro mantinha um sorriso enigmático, como se tudo estivesse se desenrolando exatamente como ele planejara. Pelo amor de Deus, Clara, me diga a verdade! Você tem que me explicar! Marcos implorou, a ansiedade fazendo sua voz tremer. Ele sentia que, a qualquer momento, tudo poderia desmoronar. Almeida, ainda se recuperando, olhou para Clara. Você precisa entender, Clara. A maldição não é só sobre a sua família. Seu papel é crucial. Você deve decidir o que fazer com isso. E no mesmo instante, a sensação de que a escola era quase um ser vivo vibrava em tensão. Então, como se o mundo estivesse assistindo a um filme em câmera lenta, a zeladora, que agora parecia perdida no meio do caos, desabou ao chão ao seu lado, murmurando algo inaudível. De repente, suas palavras ficaram claras, como se o próprio chão estivesse respondendo. A verdade não pode ser revelada. É hora de encerrar tudo. Marcos se virou, confuso. Encerrar o quê? Perguntou. Mas a zeladora tinha um olhar vazio. O homem de terno teve um movimento rápido, como se estivesse exultando a cada palavra proferida. E antes que alguém pudesse reagir, ele ergueu o braço. Então, a grande porta da escola se abriu violentamente e uma forte ventania invadiu o ambiente, espalhando documentos e fazendo as luzes piscarem. E foi nesse momento que a zeladora levantou a mão e um poder esplendoroso irradiou dela. Era como se todo o lugar estivesse se desmanchando. Um brilho intenso emanou, fazendo os rostos da multidão revirarem-se em terror, ao mesmo tempo que um grito ecoou pela escola. Ela é a verdadeira herdeira. A conexão perdida foi encontrada. A voz da zeladora reverberava como um eco do passado, e os rostos dos presentes mostravam horror e espanto. Marcos sentiu uma onda de dor em seu peito. Não pode ser verdade! E agora? Um barulho alto cortou o ar. Algo se aproximava. Uma sombra intensa, comprida e distorcida appeared in the doorway. O que estava vindo? A energia no ar estava espessa, como se o tempo tivesse congelado. O homem de terno olhou para a sombra, os olhos brilhando de excitação. Finalmente! O que emergiu da sombra foi uma figura colossal, um ser que parecia ser tanto humano quanto algo além disso. Os olhos dele brilhavam de um poder antigo e um sorriso malicioso surgia em seu rosto. A linhagem dos Amorim não se esgotou, apenas esperou pelo momento certo. Clara, você é a chave que eu procurei por tanto tempo. Marcos ficou em choque, sentindo que o mundo que conhecia desabava. Clara, não! Não escute! Gritou. Mas Clara estava paralisada, os olhos fixos na criatura que os encarava. Você, Clara, pertence a mim, declarou a figura. Seu legado está além da compreensão. Uma escolha deve ser feita. Um sacrifício feito. O ar estava carregado de eletricidade.
Os murmúrios se espalharam pela multidão. Ele sente um nó na garganta apertar. Clara, não! Estava mais que um grito. Era uma súplica. Uma promessa de que ele faria qualquer coisa para proteger sua filha. E então, em um instante de surrealidade, Clara se virou para ele. Pai, eu não sei se posso, se devo. O ser colossal riu. Um som gutural e preenchido de poder. A escolha está em suas mãos, Clara. A maldição pode ser quebrada. Mas o custo será alto. Marcos não sabia o que fazer. A verdade começava a se desdobrar em sua mente, um labirinto de segredos e escolhas. Precisamos sair daqui, agora! E no fundo, sua voz estava morrendo de impotência. Mas enquanto ele tentava puxar Clara para longe, uma onda de luz irrompeu da zeladora, mais intensa do que antes. A verdade é dolorosa, mas ela deve ser conhecida! E nesse momento, tudo ao redor deles parecia girar, como se o universo estivesse se reconfigurando. A sensação era única e aterradora. O ambiente começou a vibrar e Marcos sentiu que algo dentro dele estava mudando. O que isso significava? O que mais ele não sabia? Clara, você é minha filha e eu vou te proteger. Você não está sozinha. Ele não sabia se isso era suficiente, mas no fundo ele compreendia que essa batalha era apenas o começo. A verdade estava prestes a desmoronar tudo o que conheciam, e ele não estava preparado para as consequências do que estava por vir. Marcos estava paralisado. A tensão no ar se intensificava. Clara, olhando para ele com uma expressão que misturava medo e compreensão, quebrou o silêncio. Pai, talvez eu não seja quem você imagina que eu seja. As palavras dela o atingiram como uma flecha. O coração de Marcos disparava. O que ela queria dizer? Clara, do que você está falando? Ele a puxou para mais perto. Sua mente fervilhava de dúvidas. Ao fundo, o homem de terno escuro mantinha um sorriso enigmático, como se tudo estivesse se desenrolando exatamente como ele planejara. Por favor, me escute, Clara implorou, a voz tremendo. Eu não sou só sua filha. Não sou apenas Clara. Eu sou mais do que isso. As palavras dela soaram como um trovão. Marcos sentiu frio na espinha. O que ela queria dizer? Almeida, ainda se recuperando, olhou para Clara. Você precisa entender, ele disse com uma intensidade que parecia lhe dar força. A maldição não é só sobre a sua família. Seu papel é crucial. Você deve decidir o que fazer com isso. A pressão no ar aumentava. O que mais estava por trás das palavras de Almeida? A zeladora ao lado começou a sussurrar em uma língua que Marcos nunca tinha ouvido antes. Era algo antigo, carregado de emoção. Ela olhou diretamente para Clara. A verdade precisa ser revelada. Você é a escolhida. O que você decidir vai mudar tudo. As palavras da mulher reverberaram, fazendo o ambiente tremer, e um silêncio profundo tomou conta da escola. Uma sombra enorme, imponente, surgiu na entrada. A tensão estava tão densa que Marcos podia sentir seu coração batendo forte. O homem de terno olhou para a sombra que se aproximava, olhos brilhando com excitação, como um predador esperando o momento certo para atacar. Finalmente, a figura colossal se revelou. Um ser que parecia humano, mas com algo mais. Era como se carregasse o peso de 1000 anos. Ele fixou os olhos em Clara, seu olhar penetrante. Você é minha. O ar ficou pesado, sufocando. Não, Clara! Não escute isso! Ele gritou, tentando se colocar entre sua filha e a figura ameaçadora. Mas Clara estava hipnotizada. Pai, eu sinto algo.
A confusão estava estampada em seu rosto. É como se eu soubesse o que ele diz. O homem colossal sorriu de forma diabólica. A linhagem dos Amorim nunca se esgotou. Apenas esperou o momento certo. E agora, Clara, você é a chave. O legado dos Amorim é mais forte do que você pode imaginar. Marco se sentiu rodar em um turbilhão de emoções. Como ele podia ter deixado isso acontecer? Sentiu como se o chão sumisse debaixo de seus pés. Uma parte dele queria acreditar que tudo aquilo não passava de uma loucura. Mas seus instintos gritavam que havia algo de muito real e perigoso ali. E então algo surpreendente aconteceu. A zeladora começou a brilhar. Uma luz dourada emanava dela. A verdade não pode ser escondida. Sua voz ecoava, como se um poder ancestral estivesse despertando. Clara, você precisa entender que, de repente, a figura sombria deu um passo à frente e antes que todos pudessem reagir, as luzes da escola falharam. A atmosfera tornou-se elétrica. Um terremoto de emoções se espalhou pela multidão. As pessoas gritaram, buscando abrigo. Marcos puxou Clara para perto, mas as coisas começaram a desmoronar de uma forma que ele nunca poderia imaginar. E então, quando tudo parecia perdido, Clara olhou para o homem do terno. O que você quer de mim? Sua voz estava firme, apesar do terror que a cercava. Você é a portadora da verdade, Clara. A chave que pode libertar ou destruir seu legado. Ele respondeu, mostrando um sorriso que deixava claro que jogava em outra liga. Marco sentiu um nó na garganta. Ele precisava proteger Clara, mas como? Ele estava preso em um labirinto de mistérios e perigos. A figura sombria deu um passo à frente. A tensão aumentava. Os corações batiam em sincronia. E o silêncio foi quebrado por uma afirmação que deixaria todos paralisados. Clara, você não é só uma Amorim, declarou o homem em um grito. Você é a verdadeira herdeira de algo que pode mudar o destino de todos nós. A filha do maior inimigo da linhagem. Você é filha de Regina. Marcos engasgou. O quê? Não! A revelação cortou, como uma faca. O olhar de Clara se distorceu, confundido e devastado. As palavras do homem ressoaram em sua mente, ecoando as dúvidas que ele carregava. Ele olhou para Regina, buscando respostas, enquanto tudo ao redor começava a desmoronar. A escola, a história, tudo o que conhecia estava em ruínas. Ele se virou em pânico, buscando uma saída, mas já era tarde. Clara olhou de volta para ele, um misto de dor e bravura em seu olhar. O que isso significava para eles? O que mais estava prestes a desabar? A verdade não era apenas dolorosa, era devastadora. E enquanto a intensidade da revelação tomava conta, uma nova batalha começava. O que mais estava escondido nas sombras? E como Clara lidaria com o legado que não escolheu? O homem de terno observava satisfeito. E enquanto a escuridão se fechava, Marcos percebeu que as escolhas a seguir moldariam não apenas o destino da filha, mas tudo o que ele acreditava conhecer. Marcos estava em choque. As revelações estavam cada vez mais pesadas. O homem de terno olhou para Clara, um sorriso maligno no rosto. A tensão era insuportável. Clara, você é filha de Regina. Isso vai reconfigurar tudo. As palavras disparadas como um tiro em um campo silencioso. Clara ficou paralisada. A expressão mais confusa do que jamais vi.
O que isso significava para eles? O que mais ele não sabia? Não! Isso não pode ser verdade! Gritou Marcos, a voz embargada de emoção. Ele não queria acreditar, mas um eco de incerteza começou a crescer dentro dele. Clara olhou nos olhos dele, a confusão se transformando em uma sombra de medo. Pai, é verdade? Então, uma onda de murmúrios e arrepios percorreu a multidão. Todos pareciam estar absortos em puro terror. O diretor Almeida, ainda balançando de sua queda anterior, olhou para o homem de terno. Você não pode estar falando sério. Faça isso não ser real. Mas o homem apenas se divertia com a desgraça dos outros. Quando Marcos começou a apertar a mão de Clara, uma sombra apareceu atrás de todos, um movimento rápido e súbito que fez o coração de todos disparar. O que era isso? Uma das janelas se estilhaçou e uma explosão de luz e som tomou conta do ambiente, como se o próprio mundo estivesse se quebrando. Um exército de sombras entrou, uma presença aterradora que fazia o ar ficar gelado. Chegou a hora! Gritou uma voz da confusão. Marcos sentiu um frio na espinha. Clara tentou se afastar, mas ele segurou sua mão com força. Pessoas começaram a gritar, cercadas por um pânico crescente. O homem de terno sorriu de forma triunfante. Finalmente a hora chegou! Vocês não têm mais escolhas! O caos se espalhou. As sombras se aproximavam, fortes e implacáveis. Marcos viu o olhar de Clara se perder, sua expressão misturando medo e algo mais. Algo que parecia familiar. Antes que pudesse dizer algo, a zeladora começou a convulsionar, gritando palavras em uma língua antiga. Uma palavra se destacou no meio de toda a confusão. Despertar. As sombras pararam. Ficou carregado. Aquilo não era uma coincidência. Uma força, uma conexão estava sendo formada. O que Marcos não percebeu foi que a verdadeira natureza da zeladora era muito mais do que aparentava. Brilho começou a emanar dela, aumentando exponencialmente, iluminando o ambiente como um sol numa noite escura. Vocês precisam entender, o verdadeiro legado dos Amorim não é apenas uma maldição, é um poder. A revelação estava dando vida a uma nova realidade. As faces da multidão se desfiguraram como o medo e a incerteza. E no coração de Marcos, o nó começou a apertar ainda mais. Clara deu um passo à frente. O que isso significa para mim? Para nós? A luz parecia envolvê-la, como se estivesse despertando algo dentro dela. Você deve escolher. Clara! Aceitar o que é seu por direito ou lutar contra isso. O homem de terno gesticulou em direção dela, e a energia no ar ficou ainda mais intensa. Um brilho penetrante surgiu, e nesse instante, uma onda de lembranças começou a preencher a mente de Clara. Imagens de um passado que ela não sabia que existia. Pessoas, lugares, um mundo que nunca conheceu. Marcos olhou para a filha, angustiado. Ele queria protegê-la, mas o que ele poderia fazer contra isso? E então, algo dentro dele estourou. A compreensão. Clara, não olhe para isso. Não importa o que eles digam. Você é mais do que essa maldição. Mas as palavras pareciam se perder no clamor do caos. A figura da zeladora caiu. E com isso, uma onda de poder se espalhou pela escola. Tudo se transformava em um turbilhão. Clara parecia ficar mais forte, mais confiante. Eu preciso entender. É a minha vida em jogo. E enquanto todos na escola observaram, o ar se tornou pesado. E Clara, sentindo a intensidade da revelação, deu um passo para a frente. Pai, eu preciso fazer isso. Eu sei que sou a chave.
E naquele momento, Marcos percebeu que podia perder tudo. Seu mundo estava prestes a mudar para sempre. E a única pergunta que restava era: o que Clara escolheria? Marcos estava em choque. As revelações estavam cada vez mais pesadas. O homem de terno olhou para Clara, um sorriso maligno no rosto. A tensão era insuportável. Clara, você é filha de Regina. Isso vai reconfigurar tudo. As palavras disparadas como um tiro em um campo silencioso. Clara ficou paralisada, a expressão mais confusa do que jamais vi. O que isso significava para eles? O que mais ele não sabia? Não, isso não pode ser verdade, gritou Marcos, a voz embargada de emoção. Ele não queria acreditar, mas um eco de incerteza começou a crescer dentro dele. Clara olhou nos olhos dele, a confusão se transformando em uma sombra de medo. Pai, é verdade! Então, uma onda de murmúrios e arrepios percorreu a multidão. Todos pareciam estar absortos em puro terror. O diretor Almeida, ainda balançando de sua queda anterior, olhou para o homem de terno. Você não pode estar falando sério. Faça isso não ser real. Mas o homem apenas se divertia com a desgraça dos outros. Quando Marcos começou a apertar a mão de Clara, uma sombra apareceu atrás de todos. Um movimento rápido e súbito que fez o coração de todos disparar. O que era isso? Uma das janelas se estilhaçou e uma explosão de luz e som tomou conta do ambiente, como se o próprio mundo estivesse se quebrando. Um exército de sombras entrou, uma presença aterradora que fazia o ar ficar gelado. Chegou a hora, gritou uma voz da confusão. Marcos sentiu um frio na espinha. Clara tentou se afastar, mas ele segurou sua mão com força. Pessoas começaram a gritar, cercadas por um pânico crescente. O homem de terno sorriu de forma triunfante. Finalmente, a hora chegou. Vocês não têm mais escolhas. O caos se espalhou. As sombras se aproximavam, fortes e implacáveis. Marcos viu o olhar de Clara se perder, sua expressão misturando medo e algo mais, algo que parecia familiar. Antes que pudesse dizer algo, a zeladora começou a convulsionar, gritando palavras em uma língua antiga. Uma palavra se destacou no meio de toda a confusão: despertar. As sombras pararam. O ar ficou carregado. Aquilo não era uma coincidência. Uma força, uma conexão estava sendo formada. O que Marcos não percebeu foi que a verdadeira natureza da zeladora era muito mais do que aparentava. Um brilho começou a emanar dela, aumentando exponencialmente, iluminando o ambiente como um sol numa noite escura. Vocês precisam entender. O verdadeiro legado dos Amorim não é apenas uma maldição, é um poder. A revelação estava dando vida a uma nova realidade. As faces da multidão se desfiguraram com o medo e a incerteza. E no coração de Marcos, o nó começou a apertar ainda mais. Clara deu um passo à frente. O que isso significa para mim? Para nós! A luz parecia envolvê-la, como se estivesse despertando algo dentro dela. Você deve escolher, Clara, aceitar o que é seu por direito ou lutar contra isso. O homem de terno gesticulou em direção dela, e a energia no ar ficou ainda mais intensa. Um brilho penetrante surgiu, e nesse instante, uma onda de lembranças começou a preencher a mente de Clara. Imagens de um passado
que ela não sabia que existia. Pessoas, lugares, um mundo que nunca conheceu. Marcos olhou para a filha, angustiado. Ele queria protegê-la, mas o que ele poderia fazer contra isso? E então, algo dentro dele estourou. A compreensão. Clara, não olhe para isso. Não importa o que eles digam. Você é mais do que essa maldição. Mas as palavras pareciam se perder no clamor do caos. A figura da zeladora caiu e, com isso, uma onda de poder se espalhou pela escola. Tudo se transformava em um turbilhão. Clara parecia ficar mais forte, mais confiante. Eu preciso entender. É a minha vida em jogo. E enquanto todos na escola observaram, o ar se tornou pesado. E Clara, sentindo a intensidade da revelação, deu um passo para frente. Pai, eu preciso fazer isso. Eu sei que sou a chave. E naquele momento, Marcos percebeu que podia perder tudo. Seu mundo estava prestes a mudar para sempre. E a única pergunta que restava era: o que Clara escolheria? Então, numa explosão de luz, tudo ficou em silêncio. As sombras, o caos, a multidão desapareceram. Clara, no centro da luz, ficou paralisada. O brilho intensificava, como se a vida dela estivesse uivando, um eco de desafios nunca antes imaginados. E foi quando a luz se extinguia, deixando apenas uma neblina, que algo absolutamente inimaginável aconteceu. Clara se virou. A expressão no rosto agora era diferente. Um conhecimento profundo pairava nos olhos. Pai, sou mais forte do que você pensa. Eu não sou só a chave. Eu sou a resposta. Marcos ficou paralisado. O que você quer dizer? Perguntou, lutando contra a sensação de que tudo mudara. Mas antes que ela pudesse responder, uma onda de dor atravessou sua cabeça. E em um piscar de olhos, a realidade foi quebrada. Dentro daquele espaço onde a luz persistia, ele viu flashes, memórias em alta definição. Ele não era apenas um pai comum. Ele era um Amorim, um antigo guardião de segredos. Os laços, as promessas, tudo estava interligado. Naquele momento, ele percebeu algo arrasador. Sua própria identidade fora moldada por mentiras. Ele não era apenas um empresário. Ele carregava um legado que nem ele mesmo conhecia. E como ímã atraindo o metal, Clara, agora despida de incertezas, olhou para o homem de terno e disse: eu não sou só a herdeira de uma maldição. Eu sou a herdeira do que vocês temem. E agora você vai ter que escolher. O que você vai fazer? A multidão inquieta hesitou. O que essa nova revelação significava? E antes que alguém pudesse reagir, o homem de terno fez um sinal com a mão, paralisando todos no lugar. O silêncio abismo se quebrou, e com ele a pergunta pairou no ar. Qual será o verdadeiro preço pela liberdade? Os olhos de Clara brilharam, e Marcos percebeu que sua filha não estava mais na sombra do passado, mas caminhando em direção ao futuro. E ele não sabia se deveria se alegrar ou temer. O que mais estavam prestes a descobrir? A tensão crescia e o silêncio era palpável. Clara, agora profunda na sua nova compreensão, encarou o homem. De terno. O que alguns consideravam uma maldição, para ela parecia ser a chave para uma nova realidade. Eu não sou só filha de Regina. Eu sou a herdeira de algo muito maior. Sua voz soava firme e decidida, ecoando através da sala, enquanto tudo em volta começava a brilhar.
Marcos, com o coração acelerado, sentia um misto de orgulho e medo. Clara, não se comprometa com algo que você não entende. Ele implorava, mas ela já estava resoluta, imersa na luz que a envolvia. O homem de terno, percebendo o poder dela, sorriu. Finalmente, você reconhece seu destino. No meio do tumulto, ali estavam todos. Pais em choque, professores atordoados, todos tentando entender o que estava se desenrolando. Os murmúrios aumentavam, ecos de medo e curiosidade. A zeladora, agora de pé, fixou o olhar em Clara e disse: Você é mais poderosa do que sabe, e o que escolher pode mudar tudo. Mas cuidado! Grandes poderes vêm com grandes perigos. No entanto, a energia no ar mudou. As sombras que até então se contorciam tinham um propósito: aproximar-se, e o homem de terno se fez forte. Clara, você é o que eu preciso! Venha comigo e assuma seu lugar! A multidão dispersou-se. Em pânico, pessoas gritando e tentando escapar. Marcos puxou Clara para perto. Nunca, eu não deixarei. A adrenalina pulsava nas veias dele. Ele precisava protegê-la a qualquer custo. Naquele instante, a luz emanada por Clara aumentou e ela parecia mais forte, como se estivesse invocando algo ancestral dela. Pai, eu posso enfrentar isso! Ela olhou nos olhos dele e Marcos sentiu um nó na garganta. Ele entendia que a escolha dela era mais profunda do que imaginava. Era mais que uma questão de fuga. Era sobre aceitar ou não a própria verdade. Então, escolha! O homem de terno rugiu e os olhos de Clara brilharam. Ela respirou fundo e ao seu redor o mundo parecia congelar. Eu escolho ser eu mesma. Uma explosão de luz saiu de seu corpo, iluminando todos ao redor como um raio de sol em um dia nublado. Marcos sentiu a pressão no peito se soltar. Era hora de agir, e ao ver som das sombras recuando diante da luz de Clara, soube que a batalha não era perdida. Ele se uniu à sua. Filha, ambos de mãos dadas. Estamos juntos, Clara! Nós encaramos isso! O homem de terno olhou surpreso. O poder de Clara o desarmava. Não pode ser! Gritou, mas já era tarde demais. As sombras começaram a se dissipar. E os murmúrios da multidão tornaram-se gritos de esperança. E então, em um instante, tudo se acalmou. A luz se espalhou. As sombras foram banidas. Clara estava ofegante, mas ainda em pé, triunfante. Vencemos, pai! Conseguimos! Um sorriso brotou em seu rosto, irradiando uma força inimaginável. Mas a pergunta pairava no ar. O que faria agora? O que significava essa nova vida longe das sombras que antes a cercavam? Marcos observou sua filha, cheia de possibilidades, e ao mesmo tempo se perguntou como ficaria a relação dela com Regina. O futuro ainda era uma bruma, mas uma coisa era certa. Eles se tornaram mais fortes juntos. O homem de terno desapareceu entre as sombras. Sua expressão agora era de raiva contida. Mas o que mais significava isso para eles? Clara havia enfrentado o medo e juntos eles poderiam enfrentar qualquer coisa que viesse pela frente. Mas até que ponto? Quais outras verdades estavam por vir? Marcos envolveu Clara com os braços, um alívio profundo preenchendo-o. E nesse momento de fragilidade, a luz crescia, clareando
todos os cantos escuros que há muito tempo atormentavam sua família. E agora, enquanto os sussurros de esperança tomavam conta da multidão, Marcos sabia que as perguntas ainda estavam ali e novos desafios viriam. Ele olhou para Clara, agora tão diferente e poderosa. O que mais o destino guardava para eles? E você? O que você faria se estivesse no lugar deles? Quais escolhas você enfrentaria? As sombras podem se dissipar, mas os segredos perduram. Então, não perca tempo. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm aí. Esmague o botão de like agora para alimentar nosso algoritmo e ajudar a comunidade a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Estou ansioso para ler cada um de vocês. E claro, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para mostrar seu apoio. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de fazer isso.